Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre, basicamente, o finalzinho da Baixa Idade Média, que é a transição da Idade Média para a Idade Moderna, tá certo? Então, nós vamos continuar nossos estudos falando ainda desse período de transição, que dá início, de fato, à modernidade. O nosso estudo hoje está pautado na criação, na formação do que se chamou na época de Estado Nacional. O que eram os Estados Nacionais? Por que a criação do Estado Nacional? Qual a ideia que se tinha disso? Primeiro, que é a formação do país, que hoje você tem ideia de que hoje você vive, essa limitação territorial. Então, o Estado Nacional, na verdade, é o país. Por que a criação? Por que a preocupação? Como foi que deu origem a isso na Europa? Porque no final da Idade Média ainda se vivia o modo de produção feudal, como vocês sabem. E durante o feudalismo, os senhores feudais estavam cada um governando o seu feudo e, portanto, a Europa feudalista ela tinha esse sistema político descentralizado. Não era o poder não estava centralizado nas mãos de uma pessoa, nas mãos de uma figura política, não, porque cada senhor feudal dominava o seu feudo. Então, assim, basicamente nós vamos falar sobre o quê? Sobre a criação dos estados nacionais, que aí vai surgir a figura do rei, o rei vai centralizar nas suas mãos o seu poder e nós vamos falar sobre isso, como é que isso acontece, como é que a Igreja Católica, que tem grande poder durante a Idade Média, vai se comportar diante disso, e isso vai a favorecer ou não, e como é que vai ficar a nobreza nessa história, os nobres, os senhores feudais e os camponeses. Primeiro, vocês precisam entender o contexto histórico. Nós estamos falando da Baixa Idade Média, precisamente a partir do século XII. Então, do século XII ao século XV, é esse processo de formação dos estados nacionais, certo? Três pilares foram fundamentais para que se desse início à criação dos estados nacionais, e nós vamos ver que os primeiros aí também são Espanha e Portugal, depois França, Inglaterra. Então esses são os primeiros estados nacionais a se formar. Mas eu tenho, por exemplo, a decadência do modo de produção feudal. Vocês já sabem disso, no final da Idade Média o feudalismo entra em decadência por diversos motivos. Ressurge o comércio e aí vai dando lugar gradualmente ao capitalismo, que é o que a gente conhece hoje. Então, esse sistema feudal estava em decadência no final da Idade Média, inicia-se o renascimento comercial, o renascimento do comércio, e aí existe aí o fluxo do dinheiro nessas sociedades, portanto, nós vamos mudar de modo de produção. A igreja e a nobreza fazem até essa aliança com o rei, mas eu preciso falar para vocês que, a princípio, o rei tem o apoio da burguesia. Existe, na verdade, um acordo entre rei e burguesia. O rei queria centralizar o poder nas suas mãos e a burguesia estava muito interessada nisso. Por quê? Porque a burguesia precisava organizar a burguesia, que eu falo, principalmente os comerciantes, e eles tinham dificuldade no comércio. Por quê? Porque não existia, na verdade, uma padronização de uma moeda, por exemplo. Então, as moedas elas eram diferenciadas. Não existia essa padronização. Então, era necessário que a burguesia organizasse o seu sistema comercial, e para isso era preciso que o rei tomasse o poder e centralizasse o poder nas suas mãos, porque iria existir essa garantia, uma vez que a centralização do poder ia favorecer essa organização social. E quando essa região estava dividida em vários feudos, cada feudo um senhor feudal e com uma administração diferente, isso seria impossível. Então vamos falar desse acordo entre rei e burguesia, onde um ia favorecer ao outro. O rei pretendia centralizar o poder nas suas mãos, ter maior poder politicamente falando, porque durante a Idade Média, precisamente durante a Alta Idade Média, esse poder, na verdade, estava nas mãos da igreja e dos senhores feudais. Então, o rei existia, mas era apenas uma figura simbólica. Então, ele queria esse poder político nas suas mãos, queria ter o apoio da nobreza, mas para isso precisaria entrar em guerra com a nobreza, que eram os senhores feudais, que a princípio não gostaram da ideia de perder o seu poder político dentro do seu feudo.
E a burguesia ganharia com isso essa organização, principalmente na questão financeira. O rei garantiu à burguesia, por exemplo, aos comerciantes, que iria existir uma padronização da moeda, existia uma padronização de pesos e medidas que era muito aleatório, e que iria, por exemplo, instituir o protecionismo econômico, que seria instigar, valorizar o comércio interno, fazer com que as pessoas que morassem naquele estado nacional, na verdade, não pudessem comprar de outros estados nacionais, de outros países, favorecendo o comércio interno. Os burgueses iam ter muito o que vender para as pessoas que morassem ali. Então esse foi o acordo e ambos se favoreceram nesse acordo, apesar de que depois nós vamos perceber que a burguesia não vai se favorecer tanto, porque o rei vai começar a cobrança de impostos e os burgueses principalmente vão pagar esses impostos. E aí a nobreza vai acabar nessa história sendo beneficiada e não exatamente os burgueses, tá? Então, a princípio, essa aliança, a crise do sistema feudal, a aliança entre burguesias e o rei, e aí nós temos distintos objetivos de cada um. O interesse, na verdade, de ambos culminou com a centralização do poder. A Europa, no período do feudalismo, que era completamente descentralizada, acaba centralizando esse poder nas mãos da figura do rei. Posteriormente, nós vamos ver que isso vai culminar com o absolutismo, aquele rei que manda em tudo e em todos, que tem poder absoluto. Mas isso é na próxima aula. Coloquei para vocês aí as principais causas da criação dos estados nacionais. Primeiro, o desaparecimento gradual da servidão, que eram os servos, os camponeses, que estavam submetidos àquela terra, submetidos às vontades do senhor feudal, até porque não existia uma outra possibilidade de sobrevivência para essas pessoas. Então, gradualmente isso vai desaparecendo, porque passaram a existir outras possibilidades, inclusive com o renascimento comercial. Quando eu falo gradual, é porque não é da noite para o dia. Nós estamos falando de um processo demorado, que vai do século XII até século XV, quando de fato existe a criação dos estados nacionais. As revoltas camponeses contra essa exploração feudal, o desenvolvimento do comércio urbano, o renascimento comercial de fato, e o enfraquecimento do poder local, da nobreza local, que eram os senhores feudais. O que é a criação do Estado Nacional no sentido de geográfico? É a unificação dos feudos. O rei nada mais fez do que unificar esses feudos em um mesmo território para que ele dominasse toda essa região. Características do Estado Nacional, para que vocês possam fazer aí essa relação com o país, de fato. Olha, poder centralizado nas mãos do rei, não é? Ou seja, nós estamos acostumados com os três poderes independentes, executivo, legislativo e judiciário, porque é assim que diz a nossa Constituição e todos os países democráticos. Mas nós estamos falando aí de uma monarquia. Então, o rei concentrava em si os três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Submissão da nobreza à vontade do rei. Essa nobreza vai ter privilégio depois, mas a princípio eles entram em atrito para unificar esses feudos. Aliança entre rei e burguesia, que é isso que vai gerar a formação dos estados nacionais. A unificação de pesos e medidas, a criação da moeda, que foi o que eu falei para vocês, que iria beneficiar a classe burguesa. E a criação do exército nacional, tá? Todo estado nacional teria um exército nacional. Quando eu falo para vocês de Europa, automaticamente na cabecinha de vocês eu sei que aparecem vários nomes de vários países. Pois é, Alemanha, Inglaterra, França, Portugal, Espanha, Itália. Mas vamos entender direitinho que no final da Idade Média isso foi gradual para a formação desses estados nacionais. Então, assim, a princípio, Portugal e Espanha foram os primeiros estados nacionais a se limitar territorialmente e a, de fato, criar o Estado Nacional, centralizando o poder na figura do rei, e depois Inglaterra e França. E depois disso, a unificação de outros territórios, que aí vieram Itália, Alemanha, que demoraram um pouquinho mais, e outros países da Europa. Então, assim, nós temos Portugal e Espanha, os pioneiros, além de serem os pioneiros das grandes navegações, também os pioneiros aí na formação do Estado Nacional, é importante lembrar disso.
e, posteriormente, Inglaterra e França. Então, basicamente, esses países andavam muito alinhados. Portugal e Espanha muito alinhados, Inglaterra e França muito alinhados também. Vamos falar sobre Portugal e Espanha. Para que se houvesse a unificação desses territórios, a união desses feudos, tanto Portugal como Espanha tiveram um outro empecilho, além de tudo isso que eu falei, que foi a unificação, que era necessária a unificação desses feudos. Então existia ali uma briga com os senhores feudais. Mas assim, o principal empecilho era a permanência de grupos muçulmanos na Península Ibérica. Nessa época, os muçulmanos, que eram chamados por eles de mouros, estavam ali na Península Ibérica por vários motivos. E entre esses motivos, além do comércio, era a questão da religião. Vocês se lembram do islamismo? E o islamismo nessa época estava em plena expansão. Então, muitos fiéis muçulmanos vieram para a Península Ibérica para expandir, propagar essa religião, a religião islâmica. E aí existia um atrito, além do atrito religioso, o atrito de se formar esse Estado Nacional e para isso ter que expulsar esses muçulmanos. E o atrito religioso é porque aqui nós estamos falando de cristãos, não é? Principalmente católicos. Portugal e Espanha são países católicos. Então eles vão expulsar os muçulmanos dessa região, e isso vai demorar, mas é a partir do momento que se expulsa os muçulmanos dessa região é que de fato há a centralização do poder na figura do rei e a formação desses estados nacionais. Então, como vocês podem ver, os muçulmanos aí dominam boa parte, estão aí residindo em boa parte da Península Ibérica. Essa parte rosa é porque, na verdade, corresponde à região da Espanha e ela vai formar aí 4 reinos independentes. Depois eu vou falar sobre isso. Depois é que há, de fato, a reunião desses reinos, a união desses reinos. Portugal, que é basicamente o pioneiro na formação do seu Estado Nacional, nós temos aí o ano de 1385, na criação, na formação de fato desse Estado Nacional, mas lembrando que é um processo gradativo. Então, a partir de 1140, os portugueses começam a lutar e se unir na formação do Estado Nacional. Quando eu digo os portugueses, não todos, principalmente a figura do rei. Em 1385, nós temos a criação do Estado Nacional Português a partir do rei Dom João I. E aí existe algo interessante, por conta dos muçulmanos, da presença dos muçulmanos, e aí o rei consegue expulsar os muçulmanos, automaticamente há uma aliança muito natural, tanto dos burgueses, que já contei essa história para vocês, um beneficiou o outro, mas também da nobreza, porque era interessante para os nobres que os muçulmanos fossem expulsos dessa região. Então, nobreza, comerciantes, burgueses de uma forma geral, a população de uma forma geral acaba se unindo também com o objetivo de expulsar os muçulmanos, e aí de fato acontece a centralização do poder e Portugal é o primeiro Estado Nacional a ser formado. O processo de centralização política da Espanha é muito parecido com o de Portugal, até porque, como eu disse a vocês, estão localizados na Península Ibérica, que era a região em que os muçulmanos estavam. Então, assim, também está ligado à expulsão dos muçulmanos, mas a Espanha, a princípio, ela vai formar 4 reinos diferentes, que é o Reino de Leão, Castela, Aragão e Navarra. Então, são 4 reinos independentes, embora na mesma região, no mesmo território. E aí nós temos o curioso, a princesa de Castela, que é Isabel de Castela, casou-se com o príncipe Fernando, que era do reino de Aragão, e unificaram esses 2 reinos e depois unificaram Navarra e Leão. Então, assim, é aí que se dá a formação do Estado Nacional da Espanha em 1469. E agora a formação do Estado Nacional, tanto da Inglaterra como da França, que são histórias que vão aí se cruzar. Assim como a história de Portugal e Espanha são similares, a da Inglaterra e da França também são, vão caminhar aí lado a lado. Inglaterra, na verdade, ela era já um território dividido. Inglaterra é uma ilha, vocês já sabem disso. E ela estava dividida em alguns reinos, e é o rei Henrique II que vai
unificar esses territórios. Então estava dividido Escócia, povos celtas que estavam localizados em outra região, Irlanda. Então houve a unificação pelo rei Henrique VIII. E depois disso, o processo foi de tanto estabelecer essa unificação, mas foi um processo político diferente das demais. Por quê? Porque depois houve a história das cruzadas, então o rei em questão, que na época era o rei Coração de Leão, Ricardo Coração de Leão, ele acaba financiando essas cruzadas, porque existiram várias cruzadas nessa época, então ele gasta muitos recursos da Inglaterra nessas cruzadas, para financiar essas cruzadas, e os nobres passam a contestar o poder desse rei que gastava tanto com guerra. Então, quando acaba o reinado de Ricardo Coração de Leão, que é um dos grandes reis da Inglaterra, assume o rei chamado João Sem Terra. E o João Sem Terra vai criar duas câmaras, porque essas duas câmaras, na verdade, vão limitar o poder do rei. Então, vai ser conhecido como Câmara dos Lordes e Câmara dos Comuns, que são nobres, Câmara dos Lordes, os nobres com mais poder aquisitivo, que são as pessoas que tinham mais domínio territorial. Câmara dos Comuns também eram lordes, mas com pequenos territórios. E aí esse rei acaba tendo o seu poder um pouco limitado, porque existia essa câmara para governar junto ao rei. Mas assim, a unificação do território enquanto Estado Nacional, ela começa desde Henrique II, já em 1220, até o rei João Sem Terra. Mas vamos lá. É importante a gente entender que está muito ligado à França, porque ambos os países vão travar uma luta que vai durar mais de 100 anos, na verdade, que vai ser conhecido como a Guerra dos 100 Anos. Por que eu estou falando na Guerra dos 100 Anos, que ainda começa ali no final da Idade Média? Porque a Guerra dos 100 Anos ela vai ser primordial para a formação do Estado Nacional da França. A Guerra dos 100 Anos acontece entre Inglaterra e França. É uma guerra que, na verdade, dura mais de 100 anos, porque ela começa no ano de 1337 e ela vai até 1453. Uma das últimas batalhas é nesse ano, que inclusive essa batalha dá vitória aos franceses. E aí o Estado Nacional francês, ele se forma a partir da vitória dessas batalhas, a partir da guerra, do resultado da guerra dos 100 anos. Por quê? Porque existe tanta a concentração do poder na figura do rei, que vai estar à frente dessas guerras, principalmente no caso de 1453, o rei Carlos VII, que inclusive vai ser coroado pelo Papa. É aí que vai se cruzar a história do rei Carlos VII com a Santa Joana d'Arc, que hoje é considerada santa na Igreja Católica. A menina de 18 anos que estava à frente desse exército na Guerra dos 100 Anos também. Então, assim, principalmente nas mãos do Carlos VII, mas antes de Carlos VII, esse sentimento de centralização do poder e de formação de uma identidade nacional já se formava na França, justamente por conta da Guerra dos 100 Anos. A Guerra dos 100 Anos ela acontece por motivações de territórios. Existe uma briga territorial muito grande porque os reis franceses e ingleses estavam ali, um querendo dominar o território do outro, principalmente em relação à Inglaterra. A Inglaterra queria dominar e quase consegue dominar a França. Foi no governo de Carlos VII que essa situação mudou e que eles conseguem reconquistar territórios que antes eram franceses, mas que já estavam dominados pelos ingleses. Então, assim, se a gente tiver que dizer um ano sobre a formação do Estado Nacional, de fato, é 1453. Não pela questão do rei, porque antes de Carlos VII já existiam reis franceses, mas pela questão da unificação desses territórios e da formação de uma identidade nacional. Isso é muito importante, de se sentir, de se pertencer àquela região enquanto nação, de se sentir cidadão dali. E foi isso que aconteceu. A união dessas populações francesas na luta da Guerra dos 100 Anos fez com que existisse de fato a formação desse Estado Nacional com esse sentimento de pertencimento. Então, espero que vocês tenham entendido a configuração política e econômica no sentido da formação dos Estados Nacionais, que vai desde o final da Idade Média até o início da Idade Moderna, que é o que a gente entende hoje por país, que na cabeça de vocês já é algo muito bem desenhado, mas é preciso que a gente entenda esse processo histórico, certo? Então, assim, lembrando, nós falamos hoje de Portugal e Espanha, os primeiros Estados Nacionais, depois Inglaterra e França.